Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como traduzir um algoritmo de programação em um circuito equivalente no Logicsim. O Logicsim é um simulador de circuitos lógicos que eu tenho utilizado aqui para demonstrar lógica digital no canal. Tenho outros vídeos a respeito, muitos vídeos sobre o display de 7 segmentos, e nesse vídeo a gente também vai ver um pouco dos displays de 7 segmentos e vamos ir um pouquinho além. Eu peguei um código de exemplo aqui na inteligência artificial Grok, pedi a ele para dar alguns exemplos de aplicações de blocos de controle, if e else, e ele sugeriu pseudocódigos, que são códigos em linguagem humana. É como se fosse uma linguagem genérica de programação para que os humanos possam entender bem. Então ele deu 4 exemplos, 5 exemplos, e eu peguei o primeiro, já fiz aqui, já montei e vou mostrar nesse vídeo. No próximo vídeo, que vai ser online, vai ser ao vivo, eu vou mostrar o passo a passo completo. Se você clicar no sininho de acompanhar as notificações, você vai ter acesso hoje mesmo ou amanhã. Eu pretendo já fazer essa live para mostrar esse vídeo. E depois ele vai ficar aí no canal para quem quiser assistir com calma depois. O exemplo que a gente vai ver agora é dessa classificação por notas e por frequência também. Então, as condições são essas aqui. Eu já vou abrir no OneNote para a gente estudar a árvore gerada por essa codificação aí. Então, em lógica binária, o fluxo de controle, o if e o else, eles funcionam como: o if é a condição, o bloco do if é acionado se a condição for verdadeira, e o bloco do else, ou seja, em português, do senão, o if seria o se e o senão seria o else. O senão é a condição negativa, ou seja, se na verificação a condição se mostrou negativa ou falsa, entra no bloco do else. E é isso aqui. A primeira condição que a gente vê aqui na sequência aliás, eu marquei as condições em amarelo. São 4 verificações que esse pequeno trecho de código ele faz. Então, aqui eu vou chamar f de frequência e n de nota. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui, se a frequência é maior ou igual a 75%. Essa é a primeira condição. E daí duas situações podem acontecer. Na lógica binária, sempre verdade ou falso. Verdadeiro ou falso. Se essa condição for verdadeira, aí ele entra aqui, nesse bloco todo aqui. E nesse bloco, a primeira verificação que ele vai fazer depois é se a nota, que eu vou chamar de n, é maior ou igual a 90. Isso é uma outra verificação que ele faz. Da mesma forma, se bifurca em verdade ou falsidade. Se verdadeiro, ele já cai na condição aqui de felicidade, que é o aluno aprovado com distinção. Eu vou marcar em azul, vou dizer que essa
esse é o resultado 1. É onde ele cai aqui se ele tiver tanto uma frequência maior do que 75% quanto uma nota maior do que 90%. Agora, se ele não tiver essa nota maior do que 90, aí cai já nesse else aqui, que ele vai verificar se a nota é maior ou igual a 70. E essa condição se bifurca no caso verdadeiro. Ele cai aqui também nesse outro caso de felicidade, que é aprovado, que eu vou chamar de 2. E se a condição for falsa, ele faz nova verificação para saber se a nota dele foi maior ou igual a 50. Se verdadeiro, ele ainda tem chance. Ele cai aqui no... Vou botar em laranja. Ou... Deixa eu ver... Ver se tem aqui o laranja. Ok. Então ele cai aqui na condição... Cai na situação 3. Que é uma situação ainda passível de recuperação. Situação 3 aqui. E se ele não tiver nota maior ou igual a 50, ele já cai na condição 4, que é a condição de reprovado. Da mesma forma, se a frequência dele for baixa, ou abaixo de 75%, ele também é reprovado. Então essa é a tradução binária do problema, que a gente vai jogar isso em uma tabela verdade e o Logicsim vai construir o circuito equivalente. Deixa eu tentar marcar aqui só as outras condições em amarelo, não estou vendo aqui o ponteiro. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Passemos agora de volta ao aplicativo e vamos mostrar primeiro ele funcionando. Já mostrei rapidamente. Cada clique aqui no botão de nota vai gerar uma nota aleatória. Por exemplo, essa aqui, supondo que ele tivesse 95 e uma frequência de 79, ele teria sido aprovado com louvor. Se ele tivesse 53, ele estaria em recuperação, mesmo com essa frequência boa. E se ele tivesse nota de 24, ele seria reprovado. E aqui, se eu clicar aqui com nota 83, ele seria aprovado, uma boa nota, embora não seja com louvor, mas ele foi aprovado, é uma boa nota de qualquer maneira. Agora, se ele tivesse uma frequência menor do que 75, olha só, ele teve aqui uma frequência de 73, mas as condições do problema são bem restritivas, então ele estaria reprovado nessa situação hipotética. Basicamente é isso. Essa seria a placa principal do seu circuito, que é composta por circuitos, subcircuitos que fazem ela funcionar, e cada circuito desses tem uma função. E eles podem ser repetidos. Por exemplo, esse aqui eu implementei uma vez só e pude usar 2 vezes na placa principal. O que faz esse circuito? Basicamente, ele só entrega as saídas para alimentar o dígito das centenas, da dezena e da unidade, a depender do que chegou aqui de entrada. Entrada, um número aleatório de 0 a 100. A mesma coisa com a nota. Chegou um número aleatório de 0 a 100,
e ele respondeu aqui nessa saída. Esse outro chip aqui no final, ele verifica os resultados. Ele pega uma combinação de 2 bits, que é o resultado da nota e o resultado da frequência. Se a depender dessa conjunção aqui, ele vai dar o... Vou até entrar nele aqui para a gente ver o que ele está recebendo e o que ele gera de resultado. Ele recebe, na frequência, ele recebe um sinal de 7 bits. Então, que na verdade é o número aleatório que foi gerado. E também na nota ele recebe a nota gerada aleatoriamente, entre 0 e 100, tanto na frequência quanto na nota. Na frequência, se olharem lá, deixa eu até voltar na nossa árvore binária, a frequência ela é verificada uma vez só. Então, eu só preciso de uma verificação. Ela entra aqui, ou esse sinal ou ele é 1 ou ele é 0, a depender dessa comparação aqui. E o que essa comparação é? Justamente comparação com 75. Esse 4B é 75 em hexadecimal. Para saber isso, é só multiplicar 4 por 16 e somar com 11, que é o B. 11 decimal é B na notação hexadecimal. Então, isso aqui é um 75 constante e isso aqui é um comparador. Ele compara o que entrou com 75. Se for não menor, ou seja, o não menor equivale a dizer que ele é ou maior ou igual, logicamente. Isso aqui é um NOT, ele inverte a saída. Então, se ele for maior ou igual a 75, isso que tudo o que quer dizer isso aqui, esse trecho todo. Deixa eu até botar aqui mais ponteiro mais evidente para a gente poder ver onde é que eu estou falando. Isso tudo aqui é o que corresponde à expressão se for maior ou igual a 75, dê como verdadeiro esse resultado aqui. Ele vai jogar um sinal positivo aqui, ou algo equivalente a verdade, ou sim, ou 1. Se for negativo, como está aqui no caso, ele está jogando um 0. Como o 0 na frequência corresponde a uma coisa, nesse caso aqui, negativa, então ele está dando aqui um resultado já reprovado. Ele vai passar por esse circuito aqui que vai fazer algumas verificações internas. Da mesma forma, a nota que ela está sendo comparada com 90, com 70 e com 50. Aqui ele deu uma nota que... deixa eu até olhar o main aqui. Para a gente ver qual é que binário é esse. Esse aqui é o 83 binário. Então, entrou aqui 83. 83, ele é maior do que 70, ele é maior do que 50, mas ele é menor do que 90. Então, ele acionou esses dois sinais como verdadeiro e esse aqui como falso. Aí entrou nesse circuito aqui, que vai gerar uma combinação de resultados. Ele trabalha com uma tabela verdade, o Logisim cria esse circuito aqui, gera os resultados que vão ser combinados para dar essas respostas aqui. Depois que eu construí essa simulação,
eu percebi que esses 3 circuitos aqui poderiam ser simplificados em um só. Eu acabei complicando um pouquinho a história. Na versão que eu vou montar junto aí ao vivo, eu vou simplificar ainda mais isso aqui. E aí vão ser só as 4 entradas, as 4 verificações e os 4 resultados na saída. Vai tornar o circuito significativamente mais simplificado. E é isso. Cada um desses circuitos é resultado de uma combinação de tabela verdade. O Logisim, ele entrega isso de forma automática, conforme a gente vai ver na live. Na hora que eu vou montar essas tabelas lógicas todinhas, explicando cada uma delas. Já falei da geração do número aleatório? Não. O número aleatório é gerado por esse circuito. Esse circuito aqui já é próprio do Logisim. É o gerador de valor aleatório, que fica aqui na pasta de memória. Ele recebe um ciclo de clock. Clock é um sinal quadrado que alterna. Nesse caso aqui ele está alternando um pulso em nível alto e um pulso em nível baixo. E a cada pulso ele gera se aqui eu estiver com esse sinal ligado, ele vai gerar um número aleatório na saída. E aí eu defini que esse número aleatório, cadê? Deixa eu clicar aqui. Eu defini que ele tem 7 bits na saída. Por que 7 bits? Porque eu preciso de um número aleatório entre 0 e 100. Então eu preciso pegar a primeira potência de 2 maior do que 100, que no caso é 128. No caso é 2 elevado a 7, então são 7 bits. Eu pego 7 bits, coloco aqui como o sinal que ele vai gerar na saída. Então aqui eu ponho um pino verificador, só para eu verificar o que ele gerou. E no caso aqui, como eu preciso e eu tenho que restringir a números entre 0 e 100, eu tenho que usar uma tática aqui de comparar esse número que ele recebeu com o 100, que em hexadecimal é 64, ou seja, 6 vezes 16 mais 4. 6 vezes 16, 96, mais 4, 100. Então, 64 em hexa é 100 decimal. Então, ele compara aqui nesse circuito, esse circuito é do próprio Logisim, é um comparador, está aqui na pasta de aritmética, é esse circuito aqui. No caso aqui ele está configurado também para 7 bits. Na saída eu inverto, eu uso uma porta NOT aqui para inverter o resultado, justamente para pegar esses dois aqui que me interessam. Percebam que se ele não é maior, ele ou é igual ou é menor. Então eu quero algo menor ou igual a 100, porque eu quero incluir o 100 também nesse resultado. Então, quando ele é menor ou igual, ou seja, quando ele está dentro da faixa de possibilidades, eu uso isso aqui é uma porta multiplexadora, que é esse símbolo aqui. Esse circuito multiplexador, ele recebe aqui nessa entrada a escolha
Nesse caso aqui tem só duas entradas. Então esse sinal aqui é da escolha de qual entrada que eu estou dando preferência na saída. Então se eu digo que é 1, eu vou pegar a entrada 1. Na saída vai ter a mesma coisa que a entrada 1, que no caso aqui é esse número que em binário é 100101. É o mesmo aqui da saída, porque esse número ele é menor ou igual a 100. Ele está ali na faixa permitida. Se eu gerasse um outro número que fosse maior do que 100, aí eu pediria a ele para decrementar. Entraria nesse circuito aqui, que é um subtrator. Ele subtraria exatamente, por exemplo, se fosse 122, eu tiraria 100, ficaria com 22 aqui nessa linha. E esse multiplexador estaria apagado aqui nesse sinal, então significaria que ele iria escolher a saída 0. Então isso é uma opção que ele faz, para justamente, se for maior, ele pega o resultado da subtração. Se estiver dentro da faixa, ele pega o próprio número gerado. Basicamente isso que esse circuito faz. Esse outro circuito aqui, ele só combina os números de centena, dezena e unidade, sendo que aqui eu uso um macete para a centena, porque a centena eu só preciso de 2 dígitos, ou 0 ou 1. Por que isso? Porque o número ou vai ser nesse formato, ele vai variar de 001 a 099, ou ele vai ser o próprio 100. Então percebam que o número da centena, ele vai ser sempre ou 0 ou 1. Então aqui eu só preciso, aqui na entrada, nesse sinal de entrada aqui, eu preciso dizer, se for 0, eu quero na saída uma coisa desse tipo aqui, ó. E se for 1, eu quero isso aqui, ó, no display, os outros apagados. Aqui, ó, pera aí. Aqui eu vou apagar os outros, representar aqui por essa cor aqui, ó. Isso aqui está apagado. E esses aqui estão acesos. Então esse seria o 1 e esse aqui seria o 0. E é isso. Quem faz esse circuito aqui, ele internamente tem só isso aqui, ó. Vamos abrir para ver. Centena ligado. Ele recebe 0 ou 1 aqui. Aqui ele recebe 0 ou 1. E como ele recebeu aqui nesse exemplo aqui, nesse momento ele está zerado, então ele está gerando, nos segmentos do display, está gerando 6 segmentos ligados. Ele só não está ligando o segmento 7, que é justamente, ele está gerando isso aqui, ó. Ele só não está gerando esse do meio, que está apagado, porque esse aqui é justamente o segmento 7. Se eu trocasse isso aqui por uma entrada de sinal 1, percebo que agora eu tenho só o segmento 2 e o 3, que são exatamente esses aqui, ó. Esses dois aqui, ó. E o resto apagado. Então ele tem só um 1 aqui, né? Então quem comanda isso aqui é a entrada. Nesse caso aqui, essa entrada só admite 0 ou 1.
E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Esse vídeo eu pretendo que não fique muito longo, porque exatamente isso tudo eu vou construir passo a passo, desde o zero na live, que a live sim vai ficar bem extensa, porque essa montagem ela demora. E é isso. A gente começa aqui pela placa principal e vai juntando aqui os circuitos integrados de cada um desses circuitos aqui, sendo que na próxima versão eu vou simplificar esses 4 aqui de resultados. Eu percebi que eles podem ser simplificados em um circuito apenas, dependendo da forma como eu vou montar a tabela verdade. É isso. Vamos ficar aí para mostrar esse passo a passo no próximo vídeo, que eu pretendo ainda fazer hoje e deixar, assim que a live estiver feita, ela vai ficar aí disponível para quem assistir em outro momento. Então, a gente se vê na live. Um abraço, até lá.